Shalom, glória a Deus, estamos juntas aqui no Devocional, capítulo 6 do livro de Mateus. Que coisa boa estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus. Capítulo 6 é uma continuação do 5, né? Quando ele fala ali do sermão da montanha, as bem-aventuranças, a gente viu muitas coisas aqui e o 6 continua. Antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar para nós orarmos. Por isso eu peço que você feche seus olhos, incline sua cabeça e coloque a mão no coração. Vamos orar. Precioso amigo Espírito Santo, eis-nos aqui e te pedimos, Senhor, senta aqui do nosso lado. Nos ajuda, Pai, ter entendimento da Tua palavra, discernimento espiritual. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, o tampão de nossos ouvidos. Pai, que possamos, Senhor, ter entendimento, discernimento espiritual, revelação do alto, Pai. Em nome de Jesus, nos enche de sabedoria. Tira, Senhor, os vergões, Senhor, tudo que impede a gente de entrar nesse mundo espiritual, no reino dos céus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te ouvir, te obedecer, queremos fazer parte, Senhor, mais e mais de ti, de ter intimidade contigo. Ensina-nos, Pai. Eis-nos aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, capítulo 6, ajuda aos necessitados. Eu e você, a gente precisa fazer isso independente de religião alguma, viu? A gente precisa ajudar as pessoas, né? E não é pelas obras. Você sabe que as obras sem fé é morta, né? Então, assim, a gente precisa... É isso que fala, obras... A fé sem obras é morta. Pois é, nós precisamos sim fazer as obras, mas precisamos também ter fé. E as obras não salvam ninguém, você não fica com crédito, não. A gente precisa fazer algo necessário. Vamos lá. Porque tem muita gente que acha que por ajudar alguém, né, por estar doando cesta básica, pão e tal, já tem um lugarzinho no céu. E não é assim que funciona. A gente aprende lá em Romanos 10:10 que se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de sua vida, que morreu na cruz por você, aí sim, né? Aí você se arrepende dos seus pecados, né, e começa a ter a vida eterna. Isso sim garante salvação. Agora, ajudar os outros a gente precisa. De uma forma ou de outra, sempre a gente precisa, ok? Isso não salva ninguém. Capítulo 6. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante de outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial, né? A recompensa ela já vem das pessoas aqui, né? Ai, eu fiz tal coisa, eu doei tantas cestas básicas, olha só o que eu fiz. Meu amor, você já teve sua recompensa, né? Que foi a divulgação disso, publicidade, as pessoas já te veem como uma pessoa melhor. Agora no céu, não teve crédito nenhum, nada com nada. Vamos lá, versículo 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. Deus sempre vai estar te recompensando, né? Você não precisa ficar anunciando isso. Agora, uma coisa que eu faço é buscar outras a mais ajuda, né? Eu, por exemplo, quando eu faço uma campanha, é justamente porque eu sozinha não consigo fazer, preciso da ajuda de outras pessoas, e aí para as pessoas doarem, né? E aí o conjunto de pessoas doaram. Por quê? Porque se eu pudesse fazer sozinha, eu faria e não anunciaria isso para ninguém, não precisa, né? Mas quando se precisa dar exemplo, se precisa de mais pessoas fazendo isso, aí sim, a gente faz campanha para todo mundo doar. Vamos lá, a oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim. Misericórdia, marido.
espirrando. E a rua tá um rebuliço, né? Muito barulho. Então aqui a gente está vendo sobre a oração. E aqui Jesus vai ensinar a oração modelo, né? Que são princípios. Não para a gente ficar repetindo essa oração do Pai Nosso, mas sim para a gente aprender como fazer, né? E aqui ele fala de nós orarmos em secreto. A oração é você e Deus, é com intimidade. Tem um louvor que fala muito disso, né? A gente não precisa ficar mostrando para as pessoas, a gente não precisa ficar divulgando nosso talento, nosso oratório. A gente precisa de intimidade com Deus, amém? E nessa oração modelo, que é a do Pai Nosso, Jesus está ensinando os princípios para os discípulos, não para eles ficarem repetindo. Eu e você, a gente não precisa ficar repetindo algo, a gente precisa saber que a gente tem um Pai Nosso e Ele está no céu, né? Então aqui tem princípios, vamos lá para a oração modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já começa glorificando a Deus, né? Sabendo quem é o Pai, que Deus está no céu e que Ele é santo, 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 santo. Que venha o teu reino, o reino dos céus venha a mim sobre você, né? Olha, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que quero destacar aqui? Não é vosso, não. Não está falando da Santíssima Trindade, não está falando do plural, porque muitas pessoas fazem isso glorificando santos, né? Então, assim, é como se estivesse fazendo com muitos santos. E aqui é muito singular quando Jesus nos ensina. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não tem vossa aqui não, viu? Então, para você ficar bem ligado nisso e não orar errado. Versículo 11. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Está falando da provisão, né? Versículo 12, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E uma coisa tão importante, antes de Deus perdoar, a gente precisa também liberar perdão. Eu preciso liberar perdão, eu preciso pedir perdão antes mesmo. Se eu quero que Deus me perdoe, eu preciso liberar perdão. Tem pessoas que te estressam, te irritam, fazem tanta coisa chata. Pois é, você precisa liberar antes mesmo que o Pai venha te perdoar. Amém? Seguindo, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a oração modelo, ela tem esse final que muita gente parece que não sabe, né? Mas assim, não nos deixe cair em tentação, nos ajuda, Senhor, né? Livra-nos do mal. Porque o quê? Porque a gente precisa dar honra e glória ao Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aqui a gente está honrando a Deus, né? E é dele o reino e toda a glória para sempre. Amém? Então essa oração modelo, para nós aprendermos os princípios das coisas, não para a gente ficar numa repetição, não. E principalmente estar orando errado. Bom, o capítulo 6 é grande, então vamos seguir que tem muita coisa aqui, né? Versículo 14. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, para você ter noção, assim, como o perdão é importante, né? Porque como é que Deus vai nos perdoar se a gente não consegue liberar perdão? Sabe, Deus nos perdoa de tantas coisas e a gente não consegue perdoar, sei lá, uma traição de um amigo, de uma amiga, sei lá, de algo que aconteceu que pra gente é muito grave. E o que a gente tem feito para Deus? E Deus nos perdoa. Precisamos sim liberar perdão, pedir perdão também, amém? O jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto, e o seu pai que vê em secreto o recompensará. Jesus tem falado muito sobre os hipócritas, né? Os fariseus que ficam ali orando daquele jeito, ficam fazendo um monte de coisa, e o jejum também, para que todo mundo saiba. Dentro de casa é quase impossível a pessoa não saber que a gente está jejuando, né? Está compartilhando das coisas, está vendo, está percebendo. Eu aviso sempre ao marido e ao filho, por quê? Para eles não ficarem me oferecendo coisas, não ficarem, vem almoçar, vem jantar, vem não sei o quê, tá aqui o pão, tá aqui a farinha, porque normalmente os jejuns que eu faço é isso, né? Tira a refeição, ou tira a farinha, tira pão, tira café. Então eu aviso. Ainda chamo para fazer junto, né? Ainda coloco propósito e tudo. Mas as pessoas de fora não precisam saber disso. Você não precisa ficar com uma cara de tristeza, de horror, de doente, não. Porque aí você já tem a pena das pessoas, não precisa mais de recompensa nenhuma. Vamos seguir aqui. Perdão. Os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Ladrão entra no céu para furtar, é engraçado, viu? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eita, que Jesus foi bem cirúrgico aqui, né? Tem muitas pessoas que só querem saber da carreira, do trabalho, da faculdade, esquece de servir a Deus, esquece das obras, esquece da sua vida espiritual. Eu e você, nós sim, precisamos do melhor desta terra. Deus quer nos dar o melhor desta terra. Ele provê, Ele quer o melhor para mim e para você. Mas a gente não pode viver para isso, sabe? Dormir e acordar para trabalhar. Eu tive muitos anos nisso e perdi uma vida social, perdi. Hoje que eu tenho família, minha prioridade é Deus, depois a minha família, depois o ministério, depois todas as outras coisas. O meu trabalho vem depois, porque antes a prioridade, em primeiro lugar era o meu trabalho, em segundo lugar meu trabalho, terceiro lugar meu trabalho, quarto e quinto lugar era tudo meu trabalho. Eu vivia para isso. Então, se você está nessa, cuidado. Jesus tem alertado. Você precisa investir na sua área espiritual, na sua vida com Deus, investir em pessoas. É isso que Deus quer, vidas, né? Vidas salvas, vidas na eternidade. A gente pode investir nisso e precisamos. Agora, nós também precisamos trabalhar, estudar e todas as outras coisas. Só não pode ser a prioridade de nossas vidas, essas riquezas se ajuntar aqui. Amém? Versículo 25. As preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui está falando sobre a ansiedade, né? E hoje o mal da humanidade, pelo menos 70% a 80% das pessoas têm ansiedade, né? Querem ver o que vai acontecer, como vai acontecer e ficam ali projetando o futuro e ficam ali acelerados, né? Coração e a mente acelerados, querendo ver o futuro. E aqui Jesus está falando que você não pode acrescentar uma hora da sua vida, porque você está sofrendo por isso, está sofrendo por antecipação. Aquieta sua alma, aquieta seu coração, aquieta sua mente. Não dá para você ficar fazendo isso, você não pode ficar fazendo isso. Vamos seguir aqui. Versículo 28. Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois... Gente, essa aqui para mim é a chave de tudo, né? Deus sabe do que você precisa. E o que ele está dizendo aqui? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha, esse final dessa área, né, da preocupação da vida, da ansiedade, está dizendo, primeiro, a gente que precisa ter prioridade de Deus, nossa vida espiritual, sabe? O nosso ministério, o que a gente faz com o que Deus nos dá. Então, a gente buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas, tudo que você precisa, Deus vai te acrescentar. Não se preocupe com isso, Deus não vai te deixar na mão. Deus não te deixa na mão. Então, em nome de Jesus, que a gente possa buscar primeiro o reino de Deus e todas as suas coisas, seu ministério, o que Deus quer fazer através da sua vida.